Se eu estou partindo do pressuposto que a criança tem uma doença comum, que tem essa história natural de doença, mas a criança não faz essa história, ou ela continua muito ruim, ou ela só vai piorando, 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 eu preciso rever meu diagnóstico. Então é nesse momento que a gente pensa, será que essa criança, por exemplo, que eu pensei que tinha uma gastroenterite, ou que eu pensei que tinha uma rinocinusite, eu já tratei, não melhorou, será que então não é hora de eu olhar para outro lugar? E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro a porta do consultório para uma médica que, talvez, se ela não fosse tão simpática e tão fofinha, na verdade, que bom que você é simpática e fofinha, porque a especialidade já dá ali um medinho, né? A gente assusta. Então, hoje nós vamos receber uma pediatra que está se especializando, né? Finalizando a especialização em oncologia, ou seja, escolheu tratar de crianças com câncer. Bianca, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Fico feliz. Fala seu nome, o porquê que você decidiu, primeiro, medicina, depois a escolha da pediatria e o que aconteceu para que você escolhesse a oncologia. Então, para quem não me conhece, meu nome é Bianca Rocha, eu sou pediatra e atualmente eu sou residente de oncologia pediátrica. E eu brinco com as pessoas falando que eu entrei na medicina para ser pediatra e entrei na pediatria para ser oncologista. Então, eu me apaixonei pela pediatria muito cedo. Na verdade, quando eu era criança, eu nunca tinha pensado em ser médica. Como a gente comentou, eu não tenho familiares médicos, eu sou a primeira médica da minha família. E quando criança, eu queria ser professora de alfabetização. Então, eu sempre tive uma veinha com as crianças, né, e tudo mais. E aí, quando eu estava no final do ensino fundamental, Deus soprou no meu coração, assim, o desejo de ser pediatra. Eu falei, gente, eu acho que eu ia gostar de ser médica de criança. E daí eu estudei ao longo do meu ensino médio para entrar no curso de medicina com a intenção de ser pediatra. Eu sempre soube. E ao longo do curso inteiro, eu entrei para fazer pediatria, eu sempre soube que eu queria fazer pediatria, eu gostava dos rodízios de pediatria. As pessoas falavam que eu tinha cara de pediatra, talvez seja por conta desse jeito fofinho. E daí, da mesma forma que isso foi, assim, uma preparação de Deus, que eu seguisse pela pediatria, novamente, quando eu estava no começo do curso, ele soprou no meu coração o desejo de ser oncologista. Eu acho que isso veio, assim, honestamente, de um filme muito antigo, assim, acho que a maioria das pessoas talvez já tenha visto esse filme, porque ele é bem antigo. Não! Uma Lição de Amor. Que é um filme, para quem não assistiu, eu vou só fazer a sinopse sem dar spoiler, que ele começa conta a história de uma família cuja filha mais velha está tratando leucemia. E essa família teve um bebê por fertilização assistida que fosse geneticamente compatível com essa irmã, para que esse bebê pudesse doar coisas para ela. E aí o filme começa com essa irmã mais nova procurando um advogado para que ela possa se emancipar e ter direitos sobre o próprio corpo, porque ela não queria mais doar nada para a irmã. Eu convido quem nunca assistiu esse filme, por favor, assista. Ele é muito antigo, então ele deve ser facilmente assim encontrado. Porque eu acho que eles conseguem trazer muitas das nuances por trás do que é para uma família conviver com um diagnóstico de câncer em um dos filhos, né? E ele tem um plot twist, assim, maravilhoso, que é o ápice do filme, então não vou contar por caso vocês não tenham assistido, mas vale a pena. Eu descobri o que é plot twist com meu filho.
de 20 anos, adolescente. Ela vai explicar pra gente o que é, pra você que é da minha idade, que não sabe o que é um plot twist, por favor. O plot twist é a reviravolta, assim, é uma surpresa, né? Uma mudança no enredo que é diferente do que o espectador estava imaginando. Aguardando. Isso. E esse filme tem um plot twist, assim, maravilhoso, e eu acho que, e todas as vezes que eu reassisto esse filme, eu me reconecto, assim, com o que me levou, com os sentimentos que Uau. me fazem amar a oncologia pediátrica. Mas eu não tinha... Pensava assim, gente, de onde Deus me deu essa ideia, né? Porque eu nunca tinha convivido com nenhuma criança com câncer, eu nunca tinha conhecido ninguém com esse diagnóstico. E daí, na faculdade, a gente tinha alguns meses de estágios eletivos, em que a gente podia escolher um hospital, um serviço para acompanhar durante aqueles meses. E aí eu fiz 3 dos meus estágios eletivos dentro da oncologia pediátrica, e aí eu tive certeza absoluta de que Deus não só tinha soprado no meu coração, como tinha desenhado para mim um caminho bonito. E eu tô caminhando nele. Que bom! Tinha uma pergunta aqui, você já respondeu, né? O que mais te encantou na pediatria e depois o que te fez se apaixonar pela oncologia pediátrica? Apesar que só vivendo que você percebeu pelo que você se apaixonou. Sim. Então, please, responda. Eu acho que é fácil começar pela pediatria, porque geralmente o que encanta as pessoas na pediatria é essa conexão com a infância, né? De certa forma, os nossos pacientes nos conectam com a nossa criança interior, então, porque a vida adulta ela é muito chata, ela é muito burocrática, ela é muito cheia de problemas, estresses e dificuldades, e a infância não, a infância ela é mágica, ela é alegre, ela é engraçada, e quando a gente convive com crianças, a gente vive essa magia. Então, com certeza o que me encantou na pediatria foi isso. E falando em termos mais médicos, porque isso é mais emocional, mais como eu me sinto, né? Mas em termos técnicos, eu acho que a grande magia da pediatria é que eu digo para as pessoas que as crianças são fênix. Então, assim, elas têm um poder de regeneração, de recuperação, de sair de situações adversas, que é impressionante. Então, é quase como se a gente assistisse mini milagres todos os dias, né? Então, e isso é fisiológico, né? O organismo das crianças eu uso essa palavra não é técnica, mas eu gosto de dizer que o organismo das crianças é resiliente. Então, eles conseguem se adaptar e contornar situações muito graves, muito complexas, em que a gente, com os nossos olhos técnicos, médicos, a gente acha, nosso desfecho vai ser ruim, o resultado vai ser ruim, a criança não vai ter uma boa resposta, e eles renascem como, assim, das cinzas, como fênix. Então, eu acho que essa é a grande graça, assim, de fazer pediatria, né? E a oncologia? E a oncologia, eu acho que ela nos coloca naquele pequeno limbo, é uma dicotomia, eu acho que é isso, entre a vida e a morte, entre a doença e a saúde, entre o choro e o sorriso, porque lidar com o câncer ele é uma doença estigmatizada, ele é uma doença muito associada à morte, à tristeza, à dor, a perdas, a limitações, e quando a gente coloca esses conceitos dentro da infância, dentro da criança, isso parece incongruente, sabe? A maioria das pessoas costuma dizer que a oncologia pediátrica é muito triste, mas provavelmente elas dizem isso porque elas nunca conviveram com uma criança com câncer. Porque elas são encantadoras, eu acho que a palavra é essa, assim, elas carregam dentro de si um brilho, uma força, uma vontade de viver que faz com que a gente tenha vontade de viver. Então, eu acho que a oncologia, ela me permite olhar para a vida com um olhar mais mágico, mais encantador, assim, com mais luz. E para quem acredita nisso, eu acredito, né? Eu sou uma pessoa de fé, eu enxergo Deus, né? Eu enxergo Deus nessas crianças, eu enxergo Deus nessas famílias. E para mim, estar convivendo com isso todos os dias me conecta com o sagrado, me conecta com o que é espiritual, e eu me sinto uma pessoa melhor que está lá. Que bom! Inclusive, te ouvindo falar, no momento em que você falou que ao conviver com elas, você sente mais vontade de viver, eu me lembrei também de um filme. Hoje vai ser dica de filmes! O Soul. Ai, sim, Não da é Disney. lindo? E é isso que aconteceu, né? Porque a 22 não queria descer de jeito nenhum. Eu não quero, não quero, não quero, não quero. Até ela a entendeu o que é a brisa, vida. né? Até
respirar, até comer pizza, até ouvir o som de uma música a ponto de, ah, não, agora eu vou ficar, você vai ter que ficar aí, vamos resolver isso. E são tantas coisas simples que muitas vezes nós Nós esquecemos. esquecemos. E esquecemos também, como você trouxe, de que são crianças, né? E de que talvez ela não tenha dúvida nenhuma que ela vai viver. Ela ainda viveu pouco para as pessoas ficarem desacreditando-as. Aham. Por isso que a vida do adulto, ela é chata. Porque a gente já foi tão desacreditado, Exato. né? A gente já ouviu tanto que não ia dar conta, que não vai, Uhum. duvidamos tanto, e aí vem tudo isso. Então eu imagino que seja desafiador, né? E que bom que você enxergou esse olhar, porque é isso. E você enxerga Deus porque realmente Ele está ali dentro, como está dentro de cada um de nós. Isso. E se você olhar com essa alegria e elas enxergarem no seu olho que você já acredita, que você profetiza, que elas Isso. estejam curadas, sãs e Amém. salvas. E da mesma forma, eu sei que é muito desafiador, você, mãe, pai, né, a família que tem uma criança com câncer, chega a ser antinatural o filho Exato. ir antes dos pais, mas no dia que de verdade, porque falar que tem fé é uma coisa, ter fé de verdade e saber que nós somos, né, filho de um Deus que Ele tem o comando de tudo e que se essa é a decisão, né, essa é a fé e continuar feliz por poder fazer tudo que está ao teu alcance. Eu imagino que se seguindo nessa linha, talvez essa tranquilidade, essa alegria seja por essa certeza. Sim. Eu amo o que eu faço. Tem uma frase clássica, assim, ela é bem comum, assim, que é aquela que fala que a gente tem 1 milhão de problemas até a gente ter um problema de saúde. Aí a gente passa a ter um Um problema. problema. E meu pai tem uma frase também que é um jargão popular, de que a gente só tem direito de pedir a Deus por saúde, porque o resto das coisas a gente dá conta de correr atrás, mas saúde não, né? Então, realmente, o momento que uma família recebe um diagnóstico difícil, o câncer ou qualquer outro, tudo muda. As prioridades mudam, a rotina muda, a dinâmica da família muda, e aí você começa a enxergar esses pequenos detalhes, né? Você começa a valorizar pequenas coisas que eram tão corriqueiras, que a gente fazia tão no automático da nossa rotina, e que a gente não percebia que aquilo era um grande milagre, era uma grande alegria, era aquilo que fazia a vida ter graça, entende? Então, às vezes, uma criança ela fica super feliz dela poder voltar para a escola. Entendeu? Dela poder brincar com balões, ou dela pedir uma comida específica que ela gosta muito, sabe? E que a gente come corriqueiramente, mas que quando a gente é privado por um tempo, ou privado de alguma forma, aquilo ganha um O valor tão tamanho. grande, um tamanho Uhum. tão grande. E geralmente o que a gente aprende, e eu acho que isso que é uma das coisas que mais me toca, é a importância da presença, né? Mais importante do que as coisas é quem tá lá, né? Então é o tempo que, por exemplo, hoje em dia as famílias não têm tempo para estar com seus filhos, né? E eu não julgo, a gente tem uma rotina, um mundo muito corrido que nos demanda presenças fora de casa. E aí, às vezes, aquele é um momento que aquela criança vai ter aquele pai 100% para ela, entendeu? E aí aquilo passa a ter um valor. Até um ganho secundário, né? um- Tem que tomar cuidado, inclusive, Tem. com isso. Faz sentido? Faz, isso é muito comum, não, assim, não é relativamente comum na pediatria em crianças que têm doenças crônicas, né? O que a gente brinca é que elas gostam de internar. Mas não é que elas gostam de internar, é o que elas ganham em paralelo, né? Elas gostam de ter aquela atenção, de serem importantes, dos pais pararem o trabalho, pararem a loucura, para dar atenção e cuidado para elas, né? Então, às vezes a gente começa a perceber isso em algumas crianças e a gente tem que dar uma podada também é, sem Agressivo. ser agressivo. Mas isso acontece, porque quando qualquer indivíduo adoece, né, aquilo se torna prioridade. E aí algumas crianças sentem falta disso. Sim, e aí adoecem para se Exato. tornar prioridade no lugar onde elas não são. Exato. Eu, ouvindo você falar de famílias, deve ser bastante desafiador ser extremamente técnica com essas famílias,
né? E ao mesmo tempo é de tamanha sensibilidade e emocionalmente, imagino que gere algo, né, em você, até porque a gente não está falando com um psicopata, então, Somos né, não humanos também. tem, né? A gente tem aí uma pessoa que, por mais que seja racional, por mais que seja médico, por mais que aprenda, como é que você lida? Como é que você cuida da sua saúde emocional? Ua. É sempre muito desafiador ter esse papel, né, ser o portador das más notícias que a gente fala, né, é papel do médico informar essas más notícias e a gente precisa se preparar para isso, porque nós vamos criar naquela família uma memória, difícil, mas que a gente consiga fazer isso de maneira menos sofrida, né, então a gente realmente se prepara para essas notícias. Uma das primeiras coisas que eu faço é revisitar tudo que eu preciso falar com aquela família, naquele momento. Nem sempre a gente dá todas as informações de uma vez, porque a partir do momento em que a família recebe a primeira informação muito difícil, Zero. a cabeça dela vai para outro lugar. Então se você ficar enchendo o paciente de informações, aquilo ele não vai absorver. Ao mesmo tempo, tem algumas famílias que demandam isso, que no momento ali do diagnóstico, eles já querem esclarecer todas as dúvidas. A gente sempre vai tateando isso, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser capaz de demonstrar para aquela família que a gente entende que aquilo é muito difícil, que a gente não gostaria de dar aquela notícia. Mas o que eu sempre tento trazer nesse momento é alguma fagulha de esperança, né? Falar sobre o que a gente tem possibilidade de curar, de tratar, de que dê tudo certo. E principalmente me colocar à disposição daquela família para estar do lado, estar junto durante esse processo de sofrimento, de adoecimento. Isso é muito desgastante. E eu não sei se alguma outra pessoa já falou isso nos consultórios. É muito comum que a gente tenha que conviver com vários sentimentos ao mesmo tempo em sequência. Então, por exemplo, às vezes numa mesma manhã eu levo uma criança para tocar um sino, porque ela terminou a última quimioterapia, eu vou dar um diagnóstico para uma mãe, ou então a gente vai dizer que o menino veio para quimio, mas ele não está bem, então ele vai internar porque ele está com um quadro mais grave, e tudo isso em sequência. Então é muito comum a gente se desgastar emocionalmente fazendo o que a gente faz. O pessoal sempre sugere que a gente tenha hobbies, né? Façam atividade física. O que funciona para mim? Minha família é minha rede de apoio. Minha família gosta de ouvir as minhas histórias, gosta de saber, assim, o que eu estou passando no hospital. Então, isso me ajuda a conversar com eles. E a fé, né? Sempre que está sendo muito difícil, eu converso com Deus mesmo. Eu falo, Senhor, me lembra do meu propósito, me lembra de por que o Senhor me trouxe até esse lugar. Ou às vezes eu desabafo com Deus, Senhor, eu acho que eu não sou capaz de fazer o que o Senhor está me propondo, então ou me capacita, ou prepara os caminhos para que eu seja capaz. Sempre que eu vou conversar de maneira difícil com uma família, eu peço para Ele me dar as palavras certas que aquela família precisa ouvir, né? Porque cada um vai reagir de uma forma, e você tem que ser capaz de acolher o sofrimento daquela família, independente da forma como ele vai ser expresso, né? Então, o que me ajuda é isso. Maravilha. E a boa e velha terapia. Eu não ia perguntar depois, porque eu acho que você está bem terapeutizada. Vou falar para Mas é psicóloga. tão importante isso, né? A gente precisa. Porque, assim, a gente aprende na faculdade que a gente não pode misturar as coisas, né? Que a gente tem que deixar o sofrimento do paciente com ele, mas é impossível, a gente é humano. E, assim, é muito comum a gente se sensibilizar. Às vezes a notícia que a gente vai dar também tá doendo na gente, sabe? Às vezes a gente é tão apegado àquele paciente, àquela família, que a gente queria ter uma boa notícia para dar. O que eu sempre falo para todas as famílias que eu acompanho é que eu sempre vou fornecer para eles a verdade, por mais dura que ela seja. Então, qualquer coisa que eles me perguntarem, eu vou explicar sempre a verdade. Mas eu peço para Deus me dar essas palavras, para eu tentar que ela seja o menos doloroso possível, ou dentro do sofrimento daquela notícia, que eu consiga pelo menos amparar, acolher, abraçar aquela dor, sabe? Porque nunca vai ser fácil. E eu espero que nunca fique fácil. Porque eu acho que se um dia ficar fácil é porque eu perdi a humanidade, sabe? É porque eu perdi essa parte que me torna gente como a gente. Sim. Então eu espero que nunca fique fácil. Eu também. O câncer, ele é um tema envolto em medo, em desinformação, né?
e como é, e o que os pais, a família deve estar atento, né? Já que eu não quero saber sobre isso, eu, como mãe, eu tenho um filho de 20 anos, eu não fui pegar um caderninho. Como eu descubro, né, se meu filho tem câncer? O que fazer nesse. Não, zero informação. Qual a informação que esses pais precisam saber? Perfeito. Eu acho que isso é o que todo mundo deveria saber, não só a sociedade que a gente fala, né, as famílias, as escolas, quanto os serviços de saúde. O câncer na infância ela é uma doença rara, então existem poucas crianças com câncer no Brasil e no mundo. Mas quando elas aparecem, a gente precisa identificá-las, a gente precisa saber que essa criança tem uma suspeita de um câncer, por exemplo. Os sintomas mais comuns do câncer não são aqueles sintomas que a gente tem na cabeça, que vai aparecer um brocotoma na cara da criança, não é isso. Geralmente eles são sutis e inespecíficos. Então, de longe, assim, os estudos mostram quais são os sintomas mais comuns. Febre, dor no corpo, manchinhas pelo corpo, dor de barriga, dor de cabeça, vômitos, geralmente dor para caminhar, é isso, sabe? Isso é Só que esses sintomas são semelhantes a várias outras patologias dessa comuns. faixa etária, né? Exatamente. Aí eu não quero que a mãe que esteja assistindo pegue o seu menino com febre e bata na porta do pronto-socorro dizendo que o menino está com câncer, porque a chance maior é que ele não esteja, como eu comentei. Existe uma infinidade de outras patologias muito mais comuns do que o câncer que causam esses mesmos sintomas. Quando é que a gente, como pediatra, desconfia do câncer? Quando aquele sintoma persiste ou não melhora quando eu tento tratamentos de coisas mais comuns. Por exemplo, o quadro mais clássico. As crianças que têm tumor do sistema nervoso central, tumor cerebral, todos eles começam com um quadro de cefaleia e vômito, que é dor de cabeça e vômito. É o mais clássico. E quando a gente atende uma criança com dor de cabeça e vômito, a gente não vai pensar primeiro que ela tem um tumor cerebral. A gente vai pensar ou numa gastroenterite, que é uma infecção intestinal, ou às vezes uma rinocinusite se for uma criança maior, que pode dar dor de cabeça. E aí o que a gente faz? A gente trata isso que a gente acha que é o mais comum. E toda doença tem uma história natural de doença, ou seja, a gente já sabe qual que é o comportamento daquela doença ao longo do tempo. Então ela tem um momento de começar, um momento de piorar e um momento de melhorar. Se eu estou partindo do pressuposto que a criança tem uma doença comum, que tem essa história natural de doença, mas a criança não faz essa história, ou ela continua muito ruim, ou ela só vai piorando, 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 eu preciso rever meu diagnóstico. Então é nesse momento que a gente pensa, será que essa criança, por exemplo, que eu pensei que tinha uma gastroenterite, ou que eu pensei que tinha uma rinocinusite, eu já tratei, não melhorou, será que então não é hora de eu olhar para outro lugar? Entendeu? Isso para a gente também não fazer alarde e ser imprudente, né? Da gente começar a fazer exames desordenadamente para crianças, para uma coisa que é muito rara. Mas quando fica na nossa cara, a gente não pode não pensar, entendeu? Por exemplo, o câncer mais comum da infância é a leucemia. A maioria, assim, esmagadora em qualquer lugar do mundo. São as leucemias, que é um câncer do sangue. E o sintoma mais comum da leucemia é febre com palidez. E aí, às vezes, eles vêm com sangramento, então a criança sangra o nariz, sangra uma gengiva, ou tem manchinhas roxas pelo corpo. Algumas delas têm dor nas pernas, dor nos membros, que o pessoal confunde muito com a famosa dor do crescimento, né? A suspeita da leucemia vem de um simples hemograma, que é um exame simples, barato quando ele precisa ser pago, né? Barato, acessível, a maioria dos serviços de saúde tem um hemograma. E com ele, só com o hemograma, eu consigo dizer, essa criança pode ter leucemia. Entendeu? Então, assim, a gente não precisa de coisas complexas para pensar em câncer, né? Eu preciso de coisas complexas para diagnosticar e tratar. O câncer é uma doença que exige investimento em saúde, né? Eu preciso de serviços com recursos para eu oferecer o melhor. Mas para eu chegar até lá, eu preciso de coisas simples. Eu preciso de alguém que olhe para essa criança com um pouquinho mais de atenção, olhe para esse pai, para a história que essa mãe está contando, sabe? Uma das coisas mais legais que os estudos de oncologia pediátrica trazem é a gente contar quantas vezes a criança foi num serviço de saúde por aquela queixa. É um dado muito legal. E aí a gente vê que a maior parte das crianças que recebem um diagnóstico de câncer no fim das contas, elas precisaram de 3, 4, 5, 6 idas a um serviço de saúde com a mesma queixa.
Então é você não atender aquela criança só com uma ideia assim, eu só tô vendo ela agora. Pergunta pra mãe a história, há quanto tempo, se ela já tentou tratar isso de outras formas, se outro médico já viu, entendeu? Porque às vezes vai ser nesse pulo do gato que você vai ficar, gente, mas a mãe tá me falando que é a 4ª vez que ela leva o menino com dor abdominal no pronto-socorro. Sabe? Pronto-socorro diferentes, não precisa necessariamente ser o mesmo. 4ª vez, será que não é hora de eu investigar? É assim. Falar em investigar, me deixe investigar. Eu imagino que nenhuma mãe chega, vou marcar uma consulta hoje Com oncologista. com o oncologista, né? Como é o fluxo desse encaminhamento? A partir desse momento aconteceu isso, talvez este seja o primeiro momento, né? Perfeito. A dúvida, a investigação, e daí? Perfeito. Você vai mandar essa mãe para casa, mesmo sabendo de tudo, depois você vai ligar para ela? Geralmente não. Fica lá até... Meu Deus. Então a mãe entra para um pronto-socorro para uma situação e pode ser que ela fique. O que acontece? Na rede privada, a gente sempre sugere que a criança vá ou no seu pediatra assistente de rotina, que já conhece a criança, ou no pronto-socorro, e que a mãe... Mas as mães geralmente são muito detalhistas nas histórias, então essa parte elas fazem bem. É muito difícil você ter uma mãe que não sabe contar a história da doença do filho, é a gente médico que não sabe ouvir. Mas então, na rede privada é isso, vá ao pediatra ou a um pronto-socorro, narre essa história. E aí o pediatra que vai estar atendendo aquela criança, se ele tiver essa expertise, se ele tiver essa malícia, esse olhar, né, de perceber que está recorrendo um sintoma que a mãe já tentou tratar outras vezes, ele vai pedir exames iniciais que vão confirmar ou descartar a possibilidade de um câncer. Então, por exemplo, se a minha hipótese é de leucemia, eu posso pedir um hemograma. Se a minha hipótese é de alguma massa abdominal, um ultrassom, ou dependendo do serviço onde você está, uma tomografia, né? No caso de uma suspeita de alguma coisa na cabeça, uma tomografia cerebral. Uma das coisas mais interessantes que as pessoas têm um equívoco. O primeiro exame que a gente faz na suspeita de um tumor ósseo não é a tomografia, não é a ressonância, é um raio-x. O raio-x, que também é um exame acessível, é um exame fácil de se conseguir, daquele membro que está, daquela parte do corpinho que está acometida, às vezes é suficiente para a gente achar uma imagem sugestiva de um tumor. Na rede pública, como que funciona? A gente tem um sistema nacional que chama CISREG, é o Sistema de Regulação, né? Que ele liga os pacientes às especialidades ou aos serviços que eles precisam. E então, tanto a atenção primária, que são os postinhos de saúde, quanto a atenção secundária, que são os hospitais, os pronto-socorros ou as UPAs, têm acesso ao CISREG. Então, essa família procura um desses serviços, ou atenção primária, ou hospital, com esses sintomas, com essas queixas, essa história, e aí esse médico, ou médico de família, ou pediatra, vai fazer essa investigação inicial. Se ele tiver esse exame só com a suspeita, ele pode fazer a regulação para um serviço de oncologia pediátrica. Então, o serviço de oncologia pediátrica, ele geralmente, na rede pública, eles não são porta aberta, eles são regulados. Mas aqui no DF, a gente tem uma política de vaga zero. Então, a partir do momento que a criança é regulada, aparece no sistema lá, pim, uma criança foi regulada para oncologia pediátrica, ela é imediatamente agendada. Porque a gente tem pressa de dar esse diagnóstico. E aí, uma das coisas que as pessoas, às vezes, confundem, e que eu vejo isso muito na minha prática, porque é diferente do adulto, a gente não precisa que você confirme o diagnóstico. Eu não preciso que você tenha certeza que a criança tenha câncer para você mandar para um oncologista. Eu só preciso que você suspeite. Um dos papéis do oncologista, um dos papéis da nossa especialidade é investigar. Então, quem vai fazer o diagnóstico somos nós. Então, pode encaminhar a suspeita. Que a gente vê que muitas vezes a gente chega até a suspeita, o médico suspeita, e aí ele ou programa uma biópsia, ou encaminha para o cirurgião, ou, entendeu? Para alguém que vai fazer... Não. Manda para o oncologista na suspeita. Se não for, e às vezes isso acontece, às vezes a gente tem essa felicidade da gente chegar uma criança com suspeita de câncer e a gente descobrir que não é. A gente contra-referencia essa criança para o serviço, para outra especialidade que vai cuidar daquele quadro, né? Então a gente, digamos assim, devolve para quem de fato é o dono daquela criança, mas encaminhe sempre a suspeita. Maravilha. Como é que é o processo emocional desde o início desse diagnóstico em caso de positivo dessa família? É sempre muito complexo, né?
Como eu comentei com vocês, o paciente ele já vem para o oncologista de algum lugar. Debilitado de alguma forma. Então, uma das primeiras coisas quando eu faço a admissão das crianças, né, da onco, é perguntar se a mãe sabe por que ela foi encaminhada para o serviço de oncologia. Para eu saber, por exemplo, se alguém já falou para ela o nome do que acha, entendeu? Aí tem mães que falam assim, doutora, me falaram que é porque ele pode ter leucemia. Aí eu já sei que alguém começou a conversa lá atrás. Às vezes não, às vezes ela fala assim, doutora, só me falaram que ele tinha um problema no sangue, que ele precisava vir para esse hospital. Te falaram qual é esse problema no sangue? Não. Ele só tomou uma bolsa de sangue lá no outro hospital onde ele estava, porque disseram que estava com anemia. Mas te explicaram por que pode ser? Não, ninguém explicou. Porque às vezes também, e aí eu não julgo tanto o colega que tá lá, porque assim, é uma notícia muito impactante. E você dá uma notícia que você não tem certeza para uma família é muito complicado. Sim. Né? É diferente, por exemplo, quando geralmente são massas, né? Por exemplo, encontrou no ultrassom, na tomografia, uma massa na barriga. Massa, assim, bolota em barriga de criança nunca vai ser coisa boa, porque não é normal que elas existam. Igual tem adulto, assim, cisto, em criança isso não é comum. Bolota na barriga de criança, a gente sempre vai pensar em coisa ruim. Mas às vezes as pessoas usam essas palavras, usam massa, um tumor, né? E aí, às vezes, a gente precisa usar para a família o termo técnico, dizer é um câncer, para eles entenderem a gravidade, né? A maioria das famílias sempre fica, eu acho que quase todas elas ficam muito tristes. Eles só não ficam muito tristes se eles já tiverem sido passado por esse processo antes, se alguém já tiver antecipado. Mas se eu sou a primeira pessoa a comentar sobre isso com a família, geralmente eles ficam muito impactados, choram muito. Eles entram naturalmente, né, naquela dicotomia entre eu creio que Deus vai fazer uma coisa boa ou por que Deus fez isso com meu filho, e é muito natural as famílias caminharem por esses dois extremos, e a gente explica que é normal, é natural, porque nem nós queríamos dar essa notícia, que dirá ela como mãe. Nenhuma mãe no mundo vai querer que o seu filho receba um diagnóstico de câncer, então sempre vai ser muito difícil. E daí, o que a gente dá para elas como ferramenta de enfrentamento é conhecimento. Então, a gente sempre tenta explicar para essa mãe tudo sobre a doença, sobre os exames, sobre o processo de tratamento, sobre o que pode e o que não pode acontecer ao longo desse processo, porque é como se a gente empoderasse essas mães deixa eu reformular essa frase. Elas estão diante de algo, de um inimigo que está fazendo algo de ruim para o filho delas, sobre o qual elas não têm nenhum controle. Elas só assistem o mal acontecer. E quando a gente dá para essas mães conhecimento, a gente empodera elas de novo o poder de cuidar, né? Então a gente passa para elas, tipo assim, olha, você ainda é muito importante para o seu filho, porque eu preciso que você cuide das medicações, eu preciso que você vigie os sintomas, eu preciso que você, sabe? E aí, novamente, a mãe assume, eu estou me referindo à mãe, mas não me interpretem mal, né? O pai ou qualquer que seja o cuidador. É porque, infelizmente, na nossa sociedade, as mães assumem esse papel de principal cuidador, mas quem quer que seja o cuidador principal dessa criança, né? Pode ser o avô, o tio, enfim. Mas esse cuidador, né? Então, a gente empodera eles novamente do cuidado e da possibilidade de proteger essa criança, porque eu acho que é isso que eles sentem, né? Que eles queriam proteger. E isso é uma coisa muito importante de eu trazer aqui para as famílias que estão assistindo esse vídeo e para desmistificar uma coisa também que as pessoas têm. Diferente do câncer de adulto, o câncer de criança ele não tem fatores predisponentes. Então, é sempre uma pergunta clássica que as mães trazem quando a gente dá o diagnóstico. Foi alguma coisa que eu fiz? Ou foi alguma coisa que eu deixei de fazer que meu filho teve câncer? Ou tinha alguma coisa que eu poderia ter feito para evitar que isso acontecesse? E a resposta é não. Infelizmente, não. Sabe? Em crianças, a gente sabe que o câncer ele é uma doença ao acaso, né? É uma mutação genética que acontece sem que a gente consiga prever ou antecipar. Então, a gente primeiro tirar essa culpa dessas famílias, né? De que não foi nada de errado com o cuidado dessa criança, muito pelo contrário, talvez ela tenha sido muito amada e muito cuidada, e que
diferente de como era há muitos anos atrás. A medicina e a oncologia avançaram muito nos últimos anos, principalmente desde a década de 60. Hoje o câncer é uma doença curável em crianças, Sim. né? As taxas de cura, dependendo dos tumores, chegam a 70%, 80%, 90%, sabe? Então, a gente explicar para essas famílias os dois pontos, né? O antes e o depois. Não foi nada que vocês fizeram, então nada disso é culpa de vocês, foi uma doença ao acaso. E cuidando bem dessa criança, a nossa expectativa e a nossa proposta é uma proposta de cura, é uma proposta curativa. Esse caminho é um pouco trabalhoso, a gente sabe que é muito duro, muitos meses, às vezes muitos anos, não é inócuo, não, a gente sabe que é um tratamento sofrido, desgastante, mas que no final o que a gente espera com tudo isso é um desfecho feliz, né? É uma criança que vai não só ser curada, como vai viver 70, 80, 90 anos pela frente. Bianca, o que você mais gostaria que a sociedade soubesse e entendesse sobre o câncer infantil hoje? Acho que são esses dois pilares. A importância do diagnóstico precoce e que a gente está falando de uma doença curável. Como eu comentei, a gente não consegue prever ou antecipar quais vão ser as crianças que vão ter câncer. Não existe um fator predisponente, igual a gente tem em adultos, que a gente sabe que, por exemplo, quem fuma pode ter câncer de pulmão, quem tem infecção por HPV pode ter câncer de colo de útero. Em criança não existe essa relação, apesar da gente ter tentado muito ao longo dos anos e dos estudos identificar esses fatores causais, mas a gente não conseguiu. Então, o que a gente tem como arma? Diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a criança chega no diagnóstico e no tratamento, mais chance eu tenho de que o desfecho dela seja uma cura, seja um desfecho feliz. E o contrário também é verdade. Quanto mais tarde essa criança chega, às vezes mais avançado está esse tumor, às vezes ele se torna inoperável, ou ele alcançou sequelas que a gente não consegue reverter. Então, quanto mais eu demoro a dar esse diagnóstico, pior vai ser o desfecho. Então, o que a gente precisa ter no nosso coração é diagnóstico precoce. Então, a gente tem pressa de diagnosticar as crianças com câncer. Elas precisam chegar para nós muito rápido. E para aqueles que recebem esse diagnóstico, que não achem que é uma sentença de morte, né? Não falo sobre morte, falo sobre vida, né? E aí é o que a gente tem trabalhado e lutado ao longo dos anos. Mais um tabu, cuidados paliativos, que é um assunto que muito te interessa, né? E como você enxerga o papel dos cuidados paliativos dentro da oncologia infantil? Muito bom. Para quem não sabe do que a gente está falando, né? O cuidado paliativo ele é conceituado pela Organização Mundial da Saúde como um cuidado holístico, integral, que é oferecido tanto para os indivíduos quanto para as famílias que recebem um diagnóstico ameaçador à vida, né? Então, é para qualquer doença que pode interromper a vida de alguém precocemente, e o objetivo é promover qualidade de vida enquanto esse indivíduo estiver ali. Então, só pelo conceito, teoricamente, toda criança com câncer deveria ser acompanhada, assistida pelo cuidado paliativo. A gente só não consegue tornar isso real hoje porque a gente tem poucas equipes mesmo, poucas pessoas qualificadas para fazer esse cuidado. Mas, na verdade, esse é o meu sonho, meu objetivo, era que o cuidado paliativo fosse feito por qualquer profissional de saúde, né? Que todos nós tivéssemos, assim, uma intenção paliativa no nosso cuidado, que a gente não precisasse sempre do especialista. Mas existem os especialistas em cuidados paliativos. E dentro da oncologia, eu acho que o principal papel deles é tentar trazer esse conceito de vida enquanto a criança luta contra a morte. Entende? Então, é manter aquilo que é sagrado e importante para aquelas famílias ou para aquela criança. Tentar manter viva a infância, então a gente tentar trazer sempre o lúdico, trazer algo que torne aquele processo menos doloroso. Tentar lembrar que aquela pessoa não é aquele diagnóstico. Sim. Entende? A gente não vai reduzir aquela criança ao câncer, ao diagnóstico que ela recebeu. Ela ainda é aquela criança, aquele indivíduo cheio de sonhos, cheio de ideias, de criatividade, de vontade de viver, e isso aqui é mais importante do que esse diagnóstico. E isso aqui pode ajudar, inclusive, a melhorar, né, todos os, não sei se a palavra certa é anticorpos, que ficam, como é que é aquela... Os anticorpos, eles fazem parte da nossa imunidade, né? Imunidade, isso. Porque a tristeza, a desesperança, ela vai baixando a sua imunidade, né? Então, se você acredita nisso, me faz, né, acreditar nisso,
minha imunidade sobe, tudo isso vai melhorando. Eu acho que Possibilitando. até por isso as crianças têm essa fisiologia tão resiliente, né? Porque elas parecem enxergar uma versão da vida, assim, mais iluminada, que a gente perde quando a gente cresce, Sim. né? Então, por exemplo, os nossos pacientes, isso é tão engraçado, porque como a gente lida com pediatria, a pediatria vai desde os bebezinhos até os adolescentes. Então, eu tenho pacientes em todos os extremos de idade, né? Quanto mais perto da idade adulta, mais eles reagem como adultos. Então, os quimioterápicos fazem muito mal para os pacientes, assim, eles ficam muito nauseados, eles vomitam muito, eles se sentem muito mal, perdem o apetite, ficam muito prostrados. E eu dou essa mesmo quimioterápico, para um bebezinho, Não e acontece. parece que a gente não deu nada. Ele toma o mesmo remédio, com a mesma dose proporcional, e ele sai lindo, leve, solto, sorridente, alegre, brincando no corredor. Não tem a notícia, né? Não foi instalado o drive de como vai ser. Tem muitos estudos sobre isso, eu gosto muito dessa narrativa, né? É muito comum os pais não quererem informar as crianças do diagnóstico, porque eles acham que a criança vai ter dificuldade de lidar, de entender e tudo mais. Só que, na verdade, essa dificuldade de lidar é nossa adulta. Não, É porque a gente está com dificuldade de lidar e a gente não consegue passar isso para a criança. Mas o que a gente percebe é que elas entendem sim. Elas talvez não entendam com os termos técnicos que a gente está acostumado, mas elas sentem, entendeu? Elas sentem o ambiente, entendeu? Elas sentem que os pais e a mãe estão mais tristes ou estão mais preocupados. Elas ouvem a gente conversar algumas coisas, então a gente geralmente conversa na presença da criança, né? A menos que os pais não queiram, mas a gente conversa na presença da criança. E quem está vivendo todo esse processo na realidade são eles. É o corpo deles que está combatendo uma doença, é o corpo deles que recebe um quimioterápico, que recebe uma radioterapia. Então, além de ser muito importante que eles saibam, no fundo eles já sabem. A gente que não teve coragem de começar essa conversa, mas eles já sabem. Como é que você dá essa notícia para uma criança? Depende da idade, né? A gente sempre tenta, como é que eu vou dizer assim, adaptar a linguagem, né? Quando é uma criança maior, eles não só querem, como eles perguntam abertamente, né? Então, com crianças maiores, às vezes a gente usa até o termo certinho mesmo, que a gente fala igual de adulto. Ó, é um câncer e tudo mais, uma doença que está se espalhando pelo corpo, a gente explica de maneira mais técnica, mas quando são crianças pequenas, a gente tenta explicar de um jeito que elas entendam. Por exemplo, eu tinha um paciente que ele tinha um tumor abdominal, era um tumor renal, e aí ele realmente tinha uma barriga muito grande no exame físico, assim, era bem perceptível. E aí ele falava, assim, ele chamava o câncer da bolinha na minha barriga. E daí ele falava, mamãe, eu tô tomando esse remédio aqui para diminuir a bolinha da minha barriga. Hoje eu vou para a cirurgia que vai tirar a bolinha da minha barriga. Então ele entendia, sabe? Dentro do que a idade dele permitia. Mas ele entendia que era uma bolinha malvada, que estava fazendo mal para ele, que a gente precisava tirar, que a gente precisava tratar. E ele sempre chegou no hospital muito sorridente. Sempre muito empolgado. Ele é uma criança com TEA. E ele sempre chegou assim, muito animado. E ele vinha todo feliz. Tia, você sabia que a gente vai tirar a bolinha da minha barriga? Eu falei, é mesmo? E aí da anestesia, por exemplo, sempre que a gente vai fazer um procedimento anestésico, eu sempre falo para a criança assim, porque a bichinha, elas chegam em jejum, né? Então a principal problema da criança não é a cirurgia, é a fome. Porque ela tá com fome, porque ela queria lanchar e não deixaram. E eu falo, então a gente vai fazer um combinado. A tia vai levar você para uma outra sala, lá nessa sala você vai dormir, aí quando você acordar, a tia te dá lanche, pode ser? Aí eles, não, então pode ser. E aí lá vão eles todos felizes, vitoriosos para o centro cirúrgico, porque ele vai dormir e depois que ele acordar, ele vai lanchar. Maravilha! Enquanto isso, a mãe angustiada, preocupada com a cirurgia. Não é? Bianca, você é uma médica jovem, né, e já trabalha numa área de grande complexidade. Quais são os maiores aprendizados e desafios de ser uma profissional que lida com dor e esperança todos os dias? Eu acho que o principal aprendizado é a gente aprender a valorizar a vida. A vida em todas as formas, em todos os momentos, em todos os contextos, né? É a gente valorizar
as coisas boas que a gente tem, que geralmente são muito maiores do que as coisas ruins, mas que normalmente na loucura do nosso dia a dia, da rotina, da vida adulta, a gente tende a focar nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, e a gente esquece que há toda uma beleza em simplesmente estar vivo, sabe? Então, acho que esse é o principal aprendizado. As famílias com quem eu convivo, que são as famílias dessas crianças, elas encontram alternativas muito diferentes para lidar com esses momentos de dor. E são grandes lições, assim, como elas conseguem perpassar esse período difícil fortes, sabe? E não é uma força de inabalável. Elas choram, elas sentem dor, elas ficam tristes, elas ficam com raiva, elas questionam Deus, o universo, o que é que elas acreditam, mas elas se mantêm de pé, sabe? Porque ela olha para aquela criança e aquela criança dá força, sabe? Para aquelas famílias. Então, é você superar o insuperável. Você descobrir que você tem mais força do que você acreditava, sabe? É você se ver fazendo coisas que você nunca imaginou, sabe? Descobrir o seu potencial, descobrir sua força. Você já pensou em desistir? Já. E o que te fez e o que te motivou a continuar? Foram os pacientes. O que me fez pensar em desistir foi achar que eu não daria conta. Foi pensar assim, gente, eu acho que isso aqui exige uma pessoa melhor, uma pessoa mais qualificada, alguém, sabe? Talvez não seja eu. Mas daí eu entro em contato com os meus pacientes e com certeza a nossa força vem deles. Eles passam isso para nós, eles passam força, eles passam resiliência, eles passam alegria. Você vê uma criança chegar para fazer a sua sessão de quimioterapia sorrindo e te mostrando o brinquedo que ela trouxe, ou mostrando o lenço novo que ela botou na cabeça, ou as pulseirinhas que ela aprendeu a fazer, e ela traz pulseirinhas pra gente. No meu crachá do hospital, tem uma pulseirinha que uma paciente me deu. E aí você vê que elas estão dando conta, sabe? Então, se ela que tá Quem vivendo... sou eu para duvidar? Exato, é esse sentimento. Se ela dá conta e ela tá sofrendo tudo isso, Deixa eu vou entrar dar na mesma conta, frequência. sabe? É isso. Então, com certeza, a minha força vem dos meus pacientes. Quando você olha lá para o futuro, não tão distante, né? Você imagina o seu nome já sólido, reconhecido. Qual é o legado que você quer deixar? Eu queria que as pessoas me conhecessem por uma médica de esperança, assim, por uma médica que traz alegria para um momento de dor, que traz luz para um momento de escuridão. Eu queria conseguir ser essa pessoa, conseguir passar essa imagem para as famílias, sabe? Eu sempre falo para eles, isso é verdade. Cada uma das crianças que eu conheço elas, cada uma, pelo nome, pela família, pela história. Eu me lembro de todos eles, eu tô de férias. E eu passei as minhas férias inteiras me lembrando dos meus pacientes e me perguntando, assim, como eles estão, se melhoraram, se já fizeram a químio, se conseguiu operar, porque eles fazem parte da minha história e eles constroem quem eu sou. Então eu queria ser conhecida por isso, sabe? Por ser capaz de levar alegria, humanidade, cuidado e luz para um momento de muita tristeza, né? E que as famílias se lembrem de mim dessa forma, sabe? Não tenho dúvida que vai ser assim. E, Bianca, deixa uma mensagem antes da gente ir para o nosso quadro da Ponta da Língua. É muito gostoso te ouvir, é muito bom. É realmente desafiador a gente pensar, né, sobre essa doença, mas é o que você falou. Não dá para diminuir alguém a um diagnóstico, né? Então, nesse momento em que bate, né, essa sensibilidade em virtude, a gente fica, né, sobressaltado, fica triste, mas é muito importante ter essa força, né? Porque, como você disse, ei, se eles estão tendo, vamos lá. Então, diante disso, de alguém que ainda não teve essa clareza, essa luz, né? Que seja aí para uma criança que possa estar assistindo e também para essa família, para esses pais. Qual a mensagem que você deixaria tanto para um quanto para o outro? Ai, que difícil. Eu acho que eu gostaria de dizer que vocês são muito especiais. E que tudo isso que vocês estão enfrentando não vai definir vocês, pelo contrário.
vai ser um pedaço da sua história para você contar e relembrar no futuro, para saber que você venceu, que você foi forte, que você foi incrível e que você agora está celebrando a vida como ela deve ser. E eu digo isso até para as famílias que perderam suas crianças, né? Como a gente fala muito em oncologia pediátrica sobre os desfechos positivos, que a maioria das crianças vai ser curada, pode ser que a família que não chegou a essa cura não se sinta contemplada. Mas a verdade é que essas crianças também são igualmente marcantes, assim, elas vieram para a Terra, para suas vidas e para as nossas, para deixar um legado, assim, de alegria, de felicidade, de boas memórias, enquanto eles estiveram aqui. Então, que todas essas histórias, as difíceis e as felizes, né? Que elas sejam lembradas como lembrança de que a vida é boa enquanto ela está aqui para ser vivida, e que há sempre esperança. Pronto, viu? É assim que você vai ser a doutora Esperança. Doutora Esperança, Ai, meu Deus. linda mensagem. Ai, obrigada. Vamos na ponta da língua? Vamos, deixa eu Então tá. aquecer. Você estava curiando, você já sabe como funciona, porque ela me disse. Eu vi outros vídeos. Pronta? Ai, meu Deus, sim. Eu vou ter que mudar o quadro, porque agora um monte de gente já sabe. Ou então vou colocar Mas é difícil mesmo a gente sabendo o quadro. na hora do... É. Ok, então vamos lá. Vamos ver se vai ser difícil. Não acredito. Eu confio em você. Vamos? Vamos. Infância. Alegria. Câncer. Diagnóstico difícil. Esperança. Vida. Coragem. Criança. Família. Amor. Ciência. Imprescindível. Cuidado. Amor. Paliar. Abraçar. Futuro. Esperança. Amor. Deus. Bianca. Alegria. Esperança. Sim. Muito bom, obrigada, viu? Ai, eu amei. Que bom, eu também. Amei. Eu também, tenho certeza que todos vocês também. Por mais que seja um assunto duro, né, antinatural, é necessário que a gente converse, porque eu falo que as pessoas têm a tendência, né, a imaginar que o bem vence o mal, mas o bem e o mal que está dentro da gente, o bem ganha quando você coloca tanta luz, tanta luz, tanta luz sobre ele, que aquele mal, que são esses nossos defeitos, os nossos padrões, e isso funciona também para as doenças. Exato. Né? Se você iluminar, entender, estudar, e esse é um dos propósitos que eu, né, quero, e diariamente, em cada programa eu incentivo vocês. Conhecimento é poder. Exato. Poder agir e conhecer sobre a doença, conhecer sobre o seu diagnóstico, sobre o que você está passando, sobre a sua saúde, sobre você, é a única forma de ação. É o elefante branco na sala, né? Não é porque um assunto é difícil que a gente não pode falar sobre ele. Pelo contrário, é justamente por ele ser tão difícil que a gente precisa falar sobre isso. Isso vale para o seu casamento, para os seus relacionamentos, para conversar com seu filho, para contar de uma adoção que seja, para contar de situações realmente que o que você não quer falar, pense sobre, né? Busque ajuda de um profissional que possa fazer essa mediação, mas fale. E é isso que acredito que o nosso programa, além de se chamar Esperança, ele traz conheça, se interesse por isso. Sim. Quando a gente se interessa pelas coisas, talvez o elefante seja menor do que o que você imagina, porque se antes nós pensávamos que era muita criança, é um número pequeno. Exato. De crianças, né? Que elas precisam ser encontradas, né? Precisam ser encontradas para que elas continuem vivas. Exato. Para que elas consigam, né, vencer o diagnóstico. Se eu estiver errada, você me corrija.
Eu conheci de perto 2 pessoas, né, mais próximas, que tiveram câncer, na verdade 3. A primeira que me marcou, eu tinha em média ali 12 anos de idade. E eu não vou falar, né, o nome dela, mas foi alguém que tinha câncer de Mama. mama. Ela tinha muito cabelo, ela tinha muito cabelo. Eu me lembro que quando, né, eu vi sem cabelo, eu conversei com a minha mãe: "Mãe, o que está acontecendo?" E essa pessoa veio a óbito. Ela falou assim, isso foi de tanto sofrimento, porque o marido dela assim, 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 assim. E eu passei, né, a minha vida falando que Acreditando nisso. de câncer eu não morro. Porque o que que minha mãe falou? Que ela calava, que ela passava situações dentro do relacionamento dela e que aquilo virou um câncer, por isso ela morreu. Então eu sou desbocada desde sempre. Você vai me ouvir, mas eu não guardo. E é engraçado, eu sempre falei isso, falei, eu posso morrer de qualquer coisa, mas de câncer eu não vou morrer, porque se tiver algo me incomodando, eu vou falar. E foi assim que eu trilhei o meu caminho e eu vou continuar falando o que eu sinto por outros motivos, porque eu conheci o desenvolvimento humano e eu sei que falar cura, Falar cura, com falar certeza. cura. E aí, depois, eu conheci a madrasta, né, de uma amiga, de uma grande amiga, e eu tive a oportunidade de passar por todo o período, desde a notícia. Então, desde que ela recebeu a notícia, ela só falava em Deus. Eu tenho certeza que eu vou curar, meu Deus, meu Deus. E ela correu atrás de tudo, e ela fez tudo, mas ela tinha, sabe, a certeza, ela ia atrás de tudo, e ela se curou. E eu conheci de 11 irmãos, a minha mãe tem 11 irmãos lá do Acre, e era a única que morava aqui em Brasília, e a tia Celeste era a tia mais próxima que eu tinha, porque eu nunca convivi muito com família. E a tia Celeste teve câncer. A tia Celeste era uma das mulheres mais empreendedoras, alegres e de fé, e ela era muito crente ali. E eu vi outra pessoa depois que ela recebeu o diagnóstico. Eu nunca vi alguém com tanta raiva, Sim. tão amarga. Ela começou a brigar, revoltada, e eu que conheço as fases, né, do luto, de tudo isso, a raiva, né, essa negação, mas ela se tornou tão amarga. Durante aquele período eu não consegui me aproximar tanto, porque eu Necessário, né? vi ela machucando a filha, eu vi ela machucando a minha mãe, que eles estavam ali, e eu não entendi, porque eu não tenho esse lugar de fala. Eu acho que nenhum de nós que não passou por isso Nunca vai ter. nunca vai ter. Mas, com isso eu aprendi algo, que se algum dia isso vier a acontecer comigo, mas como eu já disse, eu não vou morrer de câncer, né? Mas morrer, mas vai que, né? Eu não vou, Se apagar. primeiro, não vou ser amarga, eu não vou nunca dizer que eu tenho, né? Ou que eu não sou a doença. Exatamente. Ou eu tenho que dissociar isso de mim. É um capítulo da sua história, não é o livro E inteiro. o que eu tenho que fazer? E talvez olhar o que essa doença veio me dizer e como eu vou me comportar diante dela. Talvez isso também seja um comportamento que possa levar à cura ou não. Eu não sei se a senhora que eu conheci que viveu foi a alegria e a fé. Eu sei que a tia Celeste era uma pessoa de muita fé. Mas eu acredito que uma trajetória tão alegre igual ela era, eu tenho muito cabelo, a tia Celeste tinha muito cabelo, então aquilo doeu muito, tudo doeu muito, e talvez ela não foi tão preparada como nós temos o conhecimento que Sim. hoje temos, e talvez ela tivesse uma crença nuclear enraizada de que era o fim, Era o ela ia fim. morrer. E eu sei também porque que ela tinha tanta raiva, porque ela gostava tanto de viver, tanto de viver, tanto de viver, que só pensar na possibilidade, De morrer. talvez, de morrer, ela não soube lidar com tanto medo, né? E o medo é o oposto da fé. Exato. Então eu vou viver com muita fé na vida, como eu continuo vivendo, e nas pessoas, e em que um programa como esse possa chegar onde ele deve chegar. E vocês não sabem, porque o programa começa quando eu falo, e hoje eu abro a porta do consultório, mas eu faço uma oração
Amém. antes de todas, independente se sentar algum profissional da saúde aí, que seja ateu, é o meu consultório, aqui eu abro a porta e aqui eu oro. E hoje, mais uma vez eu falei, né, que a nossa voz seja que nós sejamos apenas portais, né, Exato. da voz de Deus, e que cada família que tenha passado por isso, cada pessoa que esteja vivendo isso, eu quero que você, eu falei, né, se eu estiver errada, você me corrija, mas eu acreditei nisso quando eu vi as duas. Sim. O que você acredita? Como ficou claro na entrevista, né, eu sou uma pessoa de fé, eu acredito em Deus. E eu acredito que ele trilhou os nossos caminhos. O meu versículo favorito da Bíblia é um versículo que diz em Romanos, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você prestar atenção nesse versículo, ele diz todas as coisas. Ele não diz as coisas boas, as coisas felizes. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? Então, pode ser que nem sempre a gente consiga entender ou enxergar o que aquele momento difícil tem para nós. Mas Deus diz que todas as coisas cooperariam para o bem, né? Isso que você falou é uma coisa que acontece muito rotineiramente com pacientes e famílias que recebem diagnóstico de câncer, que é você matar o paciente antes dele morrer, né? Que é você enterrar o vivo, sabe? Porque você já está tão focado na morte, tão focado no desfecho, que você esquece de enxergar a vida enquanto ela ainda existe. E aí entra a graça e a magia do cuidado paliativo. Porque às vezes a gente tem um paciente que o desfecho vai ser negativo, a gente tem um paciente que a gente não vai conseguir curar, mas a gente consegue cuidar, a gente consegue trazer vida para esses dias. Por exemplo, para essas famílias que infelizmente precisam se despedir dos seus filhos, que a gente pergunte para eles o que é importante nesse momento, se tem algumas coisas que ele gostaria de fazer antes de partir, se ele gostaria de deixar alguma lembrança para aquela família, sabe? Ou para aqueles pais, o que é importante para eles guardar, para que eles não se lembrem daquele momento só com a tristeza da partida, mas que eles lembrem da alegria da permanência, sabe? Da alegria de ter tido aquela pessoa ao lado dela enquanto ela esteve aqui. Nossa, essa sua fala me trouxe um insight tão profundo. Primeiro, nem sei se é insight, né? Não tenho dúvida que o Espírito Santo está aqui conosco, Amém. mas às vezes, talvez, querer tanto que essa pessoa viva, negar tanto aquilo e falar vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, te impede, por exemplo, eu não me lembro da gente perguntando para a tia o que você quer fazer? Vamos aproveitar esse tempo e fazer algo diferente, pensando que talvez o tempo com ela fosse limitado. E mais uma vez, quando a gente age assim, a gente vai contra o que a Bíblia fala. Uhum. Porque o que a gente quer, e nessa do que a gente quer, sabendo que é uma possibilidade, a gente acaba teimando e perdendo aquele tempo com aquela pessoa. Uma das coisas mais interessantes de se trabalhar com fim de vida, para quem trabalha com isso, é que a gente vê isso muito acontecer. Os pacientes, eles precisam resolver algumas coisas antes de partir, né? E aí, às vezes, quando a gente vê um paciente assim, que está claramente em fim de vida, que está progredindo e não parte, parece que o paciente não está conseguindo ir, a gente tenta investigar o que está segurando o paciente aqui. E em crianças, uma das coisas que eu na minha pequena prática clínica consigo observar, geralmente elas não conseguem partir enquanto elas não souberem que os pais vão ficar em paz. Porque elas sabem emocionalmente que a partida delas vai trazer muito sofrimento. E aí elas resistem para não fazer os pais sofrerem. Tem um filme na Netflix Outro filme? Outro filme. Esse é recente, esse é desse ano, acho que ele chama Inexplicável, que conta a história real de um paciente brasileiro que sobreviveu a um câncer cerebral. Eu, na verdade, não gostei do filme, porque ele tenta trazer uma conotação, assim, de que o cuidado paliativo é desistir do paciente, mas tem uma cena que foi quando eu assisti, essa cena, pra mim, me pegou. Foi quando eu falei, nossa, valeu a pena todos os minutos desse filme por essa cena. Que a mãe do filme, ela é muito religiosa, ela acredita muito na recuperação. E o pai está vivendo aquela realidade das notícias difíceis que os médicos estão dando. E eles entram em conflito, porque a mãe quer acreditar e o pai está cansado de ter esperança em algo que ele acha que não vai acontecer. E aí tem uma cena, do meio para o final,
em que essa mãe senta do lado dessa criança, que tá em coma lá na UTI já há muito tempo, segura na mão dele e fala: filho, a mamãe quer muito que você fique, mas se você estiver cansado, eu entendo se você quiser partir. Eu vou ficar bem. Se você estiver cansado, pode descansar. E eu já vi isso acontecer na prática. Eu já vi famílias com muito pesar, com muita dor no coração, permitirem que seus filhos descansem. E aí eles descansam, sabe? Isso é bonito, isso é sagrado. Eu não sei descrever de outra forma, sabe? A morte sempre vai ser dolorida, a morte sempre vai ser difícil, mas ela não precisa ser dolorosa fisicamente, sabe? Ela pode ser um momento de passagem, ela pode ser um momento de despedida, um momento de luz mesmo, sabe? E é isso que a gente tenta proporcionar para os pacientes em fim de vida quando a gente tem essa oportunidade. Mas a gente precisa que os corações estejam abertos para isso. Acredito que normalizar Não a morte ainda está muito distante, mas eu entendo que também vai contra algo que a gente não adianta ficar na igreja, no banco, no domingo e dizer que eu também não quero ir conhecer e viver com Jesus hoje, né? Mas que quando esse momento chegar, né? Que quando esse momento chegar, que eu tenho certeza, eu tenho feito, né, de tudo para, na minha percepção, que para que seja lindo, e a gente sabe que vai encontrar quem profetiza da mesma fé, né, quem é cristão vai encontrar, né, sua família, enfim. Amém. Mas eu vivo no presente, eu vivo todos os dias aqui, como se fosse o último. É isso. Meu filho sai e fala: mãe, te amo. Eu desligo o telefone com a minha mãe: mãe, eu te amo. Mas além de dizer te amo, eu falei sobre isso hoje, que pode saber. Falei com meu filho, acho que ontem. Se eu morrer, você que está me conhecendo hoje, espero que não, que eu quero casar de novo. Amém. Antes de morrer. Mas eu não só quero casar e morrer, não. Eu quero casar e viver bem feliz. Tem uma história muito legal. E eu quero muita coisa, eu quero viver muito. Deus sabe o quanto eu quero viver. Eu quero viver porque Ele coloca vida em mim. Amém. Sabe? É isso. Mas se eu for hoje, eu tô aqui, olhando para você. E esse momento para mim está sendo muito feliz. O trabalho para mim não pesa. Eu não tenho interesse em você, eu sou interessada em você. Eu ouço de verdade, eu olho os olhos das pessoas. Eu amo pessoas de verdade. E eu trabalhei com tudo que eu quis, eu investi nos projetos que eu quis, eu quebrei a cara mesmo, foi eu, não foi outra pessoa, e esse é um problema meu, e eu de verdade vivi, independente de problemas, divórcio, traições, quebra financeira. Depois que tudo isso passou, eu entendi que espiritualmente eu estava tão mais próxima de Deus e eu sou tão grata, tão grata, tão grata. Então, assim, para qualquer pessoa, né, misericórdia, só não posso morrer depois disso, mas vai, né, que souber ou que me conhecer, vai atestar isso. Eu vou em paz. Amém. Daqui eu vou em paz. Meu filho hoje saiu cedo, foi para casa da namorada, e a gente teve uma conversa ótima ontem. E tem dias que nem sempre são ótimos. Sim. Eu, por exemplo, hoje, né, devido a uma situação X ou Y, pode ser, né, que alguém não esteja falando com o pai ou com um ente querido, mas se isso estiver acontecendo, eu fiz de tudo, do que eu podia, porque, gente, a gente só pode fazer o que a gente pode fazer. E eu busco viver essa paz, para que se eu tiver que ir, que eu vá em paz. Sim. Dentro da minha profissão, a minha relação com a morte veio nesse sentido, de entender que a gente não tem poder sobre ela, sabe? Tem pacientes assim que a gente tem certeza que vão morrer e ele renasce lindo, maravilhoso e tem uma vida, sabe? Assim como tem pacientes que a gente não espera e que partem. Então Deus tem me trazido essa consciência de que a morte faz parte da vida e que cada um de nós tem uma trajetória e a gente só precisa viver intensamente todos os dias, né? Como se fosse o último. Você falando me lembrou de um paciente quando eu estava... Lembra que eu fiz vários estágios na faculdade? E aí um médico oncologista contou a história de uma criança que era muito pequena, assim, e aí eles foram
chamaram a mãe numa sala separada para comunicar que a criança não estava respondendo ao tratamento e que ela ia entrar em cuidados paliativos exclusivos e tudo mais, e deixaram a criança com uma pedagoga brincando na outra salinha. E aí diz a pedagoga que eles estavam lá brincando e a criança disse para ela: tia, estão falando para minha mãe que eu vou morrer, não é? E aí ela disse que ela ficou meio assim em choque, assim, sabe, meio sem reação. E aí ela disse que enquanto ela estava pensando o que dizer, a criança disse: eu posso lhe pedir um favor? Ela: pode. Quando eu morrer, não deixe apertarem o meu peito, não. Eu quero encontrar Jesus. Uau. Então, assim... Eu já tô... Pra mim tá ok. você tá entendendo? Eu tô em paz com isso. Uhum. Eu tô em paz com a vida que eu levei. Tá tudo bem. Sempre que uma criança parte, é a minha oração, porque eu sei que quando ela partiu é porque ela foi para os braços de Deus e ela está onde ela precisa estar. Eu sempre oro pelas famílias. Sim. Deus, dê paz para os pais, sabe? Uhum. A paz que excede todo o entendimento, porque a gente nunca vai entender a perda de uma criança. Nunca, nunca, nunca. Nunca vai ser fácil, nunca vai ser compreensível. Sempre vai ser doloroso, difícil, mórbido, mas que a gente consiga alcançar essa paz que excede todo o entendimento e aprender com o que a vida dela nos proporcionou. É como eu encaro o meu trabalho e o que eu faço todos os dias. Que bom, fico feliz. E para você, na descrição, como sempre, o contato, como encontrar a doutora, e que você possa encaminhar esse episódio para o maior número de pessoas, independente. O que a gente entendeu aqui é que a gente precisa achá-las. Sim. Nós precisamos encontrá-las. E encontrando-as, curá-las, se essa for a vontade de Deus. Obrigada, foi lindo. Obrigada. E até o próximo consultório aberto.